A história das constituições nos mostra claramente a natureza do Estado. Ele sempre tende a crescer, avançando de forma voraz sobre nossas liberdades individuais. Este é o canal Quintessência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. No ano de 1215, o rei dos ingleses, João Sem Terra, encontrava forte oposição entre os nobres, tendo também diversos problemas com o Papa, no que se referia a seus poderes monárquicos. Até então, os reis governavam de forma absoluta, e a simples ideia de que seu poder fosse, de alguma forma, restringido, parecia absurda. Contudo, os conflitos entre os barões e o rei João se intensificaram, até o ponto de o monarca, após perder grande parte de seu apoio entre a nobreza inglesa, ter que aceitar se sujeitar a um código legal redigido pelos nobres, e que visava reduzir seu próprio poder. Tratava-se da Magna Carta, um documento legal redigido em vários artigos, que tinha por maior objetivo limitar os poderes do monarca, para que ele não pudesse agir de forma autocrática, impedindo-o, por exemplo, de criar impostos sobre a nobreza sem que esta os autorizasse expressamente, e também impedindo-o de decretar punições sem que se estabelecesse, para tanto, o devido processo legal, garantindo o direito de defesa e fazendo com que todos fossem julgados não pela vontade do soberano, mas sim pela lei. Um dos trechos mais famosos da Magna Carta, seu artigo 39, dizia: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela lei da terra. Mesmo enfrentando subsequentes oposições e sofrendo o risco de ser extinta por guerras posteriores, a Magna Carta prevaleceu e se tornou a pedra angular daquilo que viria a ser o constitucionalismo, a base legal dos estados ocidentais. É assim que nasceram as constituições em nossa história, como mecanismos desenvolvidos para que os poderes do Estado fossem limitados. Não obstante a Constituição de San Marino, um texto legal que data de 1600, seja considerada a Constituição vigente mais antiga do mundo, deixaremos a pequena República Italiana, composta por apenas 30 mil habitantes, de lado, para nos focarmos em outra Constituição antiga e consideravelmente mais importante para esta análise: a Constituição dos Estados Unidos da América, promulgada em 1787, originalmente composta de apenas 7 artigos, tendo recebido apenas 27 emendas em toda a sua história. Nesse documento legal encontram-se garantias a direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito de possuir armas de fogo e de se expressar livremente. O jurista Warren Burger definiu a Constituição norte-americana como um contraponto à Magna Carta. Afinal, enquanto esta era uma concessão feita pelo governante aos governados, a Constituição dos Estados Unidos era uma concessão dos governados aos governantes. É fácil compreender o sentido de tal Constituição observando a própria história dos americanos. Os primeiros colonos fugiram da Inglaterra em função de perseguições religiosas e se estabeleceram na América com um cristalino desejo de construir ali uma terra de liberdade. Um século e meio depois, após vencerem os ingleses e declararem sua independência, os Estados Unidos formaram sua Constituição a partir dos fundamentos da liberdade. É claro que, como nos conta a história, o sonho americano de liberdade foi se perdendo ao longo do caminho. E embora, naturalmente, os Estados Unidos
Unidos sejam um país muito mais livre do que, por exemplo, o Brasil, o fato é que muito daquela liberdade pintada em sua Constituição foi tolhida, especialmente durante o século XX, quando o governo daquele país cresceu de forma assustadora. E se mesmo a antiga Constituição norte-americana foi vítima do crescimento do Estado ao longo dos anos, não podemos esperar coisa diferente de outros textos constitucionais que foram concebidos já nas eras dos grandes estados autocráticos e de apetite tributário insaciável. Se por um lado a Constituição norte-americana é a mesma desde a independência daquele país, a tônica do restante do Ocidente é a proliferação de constituições as mais criativas e, em muitos casos, descabidas. Pense que durante o período compreendido entre 1791 e 1830, a França teve 9 constituições diferentes e você saberá do que eu estou falando. Conforme as décadas passavam, mais poder as constituições concediam ao Estado e menos direitos elas reservavam aos seus cidadãos. Verdadeiros descalabros foram cometidos em inúmeras constituições, como a mexicana, de 1917, que viola gravemente os direitos religiosos dos católicos no país. E, naturalmente, o Brasil não ficaria de fora dessa festa. A primeira Constituição do Brasil independente nasceu justamente com o proclamador de sua independência, Dom Pedro I, um governante que possuía certo vigor liberal em suas ideias e que planejava implantar no Brasil um modelo político mais avançado para os padrões daquela época. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte em 1823, mas como ela não resolvia os problemas do imperador, pelo menos não da forma como ele queria, o filho de Dom João dissolveu a Assembleia e resolveu, por conta própria, promulgar ele mesmo uma Constituição no ano seguinte, um texto legal que, nas palavras do próprio Dom Pedro, seria 2 vezes mais liberal que aquela planejada pela Assembleia Constituinte. De fato, nosso primeiro monarca tinha um notável interesse em ser um imperador constitucional, na certa, seguindo os passos de Napoleão Bonaparte, que reinara anos antes na França. Conta-se, inclusive, que em certa ocasião, quando um já bastante desgastado pela crescente oposição política ao seu reinado, Dom Pedro, saía de um evento em uma igreja, um popular agarrou-o pelo braço e gritou: "Viva o imperador!", enquanto constitucional, ao que Dom Pedro teria respondido, um pouco sem reação: "E quando é que eu não fui?". Independente da origem dessa Constituição, o fato é que ela foi a mais duradoura destas terras, vigorando até 1891, quando foi promulgada a nossa primeira Constituição republicana. E é aí que a coisa começou a desandar de vez. Nosso texto constitucional foi substituído sucessivas vezes, em 1930, 1937, 1946, 1967 e finalmente em 1988, quando foi promulgada a chamada Constituição Cidadã, o flagelo legal que açoita as costas dos brasileiros a todo momento. Fruto de tresloucados interesses de diversos grupos políticos, muitos deles formados por socialistas iludidos que não conseguiram prever a queda do Muro de Berlim no ano seguinte, a Constituição de 1988 possui absurdos 245 artigos e já sofreu 106 emendas em pouco mais de 30 anos de história. Compare isso com os números da Constituição americana e você verá o tamanho do buraco em que estamos metidos. Como não poderia deixar de ser, o que não faltam são projetos para se criar mais uma Constituição brasileira. Dessas ideias, aquela que mais me chama a atenção é a proposta pelo nosso príncipe, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, chamada de A Libertadora. A ideia é até interessante, mas todo libertário sabe bem onde esse tipo de coisa acaba dando. Em se tratando de papéis rabiscados por agentes estatais, a coisa nunca melhora, e o fundo do poço é só questão de tempo. E se você ainda não percebeu essa dura realidade, veja o cenário que se desenha no Chile, um risco de total desastre socialista em uma nova Constituição, que caso
caso venha mesmo a vigorar, levará aquele que é o país mais desenvolvido da América do Sul para o buraco do socialismo latino-americano. O fato é que, por mais bem intencionadas que sejam, as constituições se convertem, com o tempo, em instrumentos de poder nas mãos dos governantes. Ainda que tenham sido criadas com o intuito de limitar o poder do Estado e de garantir liberdades fundamentais a seus cidadãos, o fato é que as constituições podem ser emendadas, substituídas e, o que é mais cruel em nosso sistema político, interpretadas por órgãos judiciais que são tratados como guardiães constitucionais, mas que são apenas aparelhos políticos que irão distorcer ao seu bel prazer as palavras escritas naquele texto constitucional, levando para o ralo, nesse processo, nossos mais fundamentais direitos. A Magna Carta nasceu como uma louvável tentativa de limitar o poder do governante, impedindo-o de se tornar um tirano. Contudo, conforme esse exemplo se multiplicava pelo mundo, em cartas magnas, como são chamadas as constituições, concebidas não para proteger os indivíduos do Estado, mas para satisfazer os interesses deste, os textos constitucionais se tornaram, eles próprios, fonte de tirania e de controle sobre a população. E essa tendência é irreversível, de tal sorte que não é um exagero afirmar: se hoje temos uma Constituição ruim e autocrática, não peça por uma nova Constituição, porque ela será ainda pior.